Oi, boa tarde. Aqui é o canal do YouTube do Professor Simvaldo. Hoje é domingo, dia 5 de maio de 2024. Já é tarde. Quero desejar a todos um bom final de domingo, uma excelente semana para todos. E um bom mês de maio também, que está começando agora praticamente, né? Estarei fazendo uma postagem hoje sobre a presença do Marquês de Gabriac em Santa Cruz. Eu fiz uma apresentação aqui, já coloquei também no Facebook e no Instagram, e quero fazer um agradecimento muito especial ao meu amigo, o pesquisador Luiz Carlos Reis. O Luiz Carlos Reis vem fazendo pesquisas principalmente sobre os marcos que teriam sido erigidos na época ainda dos jesuítas. Então ele vem percorrendo, inclusive a partir lá da Seropédica, onde ele mora, tem inclusive levantamento também cartográfico, enfim, é um trabalho fantástico que provavelmente vai sair um livro muito bom. A pretensão dele é publicar um livro. Então, nessa semana, final de semana, sexta-feira, eu recebi um zap dele. Ele me enviou em PDF esta página aqui, que é a página 22 da revista da semana. É uma edição de 1941, 14 de junho de 1941, e tem um texto aqui do Scraenor Doria, que foi publicado na revista da semana, falando sobre a presença de dois personagens na Fazenda de Santa Cruz. Um deles, exatamente o Marquês de Gabriac. Então, fica aqui meus agradecimentos ao amigo pesquisador Luiz Carlos Reis, sempre atento e atencioso quando se trata de temas relacionados com a história da nossa região, por ter me enviado ontem, 4 de maio de 2024, quer dizer, onde foi sábado, né? O WhatsApp e a cópia do texto. Então aqui eu coloquei o texto. Quem tiver interesse poderá entrar naquela página da Biblioteca Nacional, Hemeroteca, e vai encontrar esse texto do Scraenor Doria e outros também. Eu estarei falando hoje especificamente sobre a visita do Marquês de Gabriac e posteriormente estarei falando sobre a visita do Cônego, tá? Então fica aqui já um compromisso para não misturar os assuntos. Então, o título, aquele preâmbulo foi um agradecimento, né? O título da postagem é O Marquês de Gabriac na Imperial Fazenda de Santa Cruz, com base no texto de autoria do historiador Luiz Gastão Scraenor Doria. Então aqui tem uma foto que aparece estampada no texto do Scraenor Doria, né? E que eu copiei e coloquei aqui. O Marquês de Gabriac, agora tá a legenda, tá aqui, Rio de Janeiro, 1820, 1829. Parece que houve aqui um engano, acho que ele chega em 1826. Mas vamos lá. O Marquês de Gabriac era ministro, eles chamavam de ministro, mas na verdade o Marquês de Gabriac era o embaixador, né? Era responsável pela embaixada da França, representava o governo da França aqui no Brasil neste período. Então, o Marquês de Gabriac na Imperial Fazenda de Santa Cruz. E esses ministros, esses embaixadores, vamos falar embaixadores, embora a terminologia antiga chame de ministro, né? Eles, como ainda hoje, né, existe um comprometimento, digamos assim, uma questão diplomática, né, deles visitarem os governantes, no caso aqui atualmente o presidente da República. Naquela época, nós estamos aqui no primeiro reinado, né? Então, Dom Pedro I. Então, não apenas o Marquês de Gabriac, mas outros cônsuls também embaixadores, ministros estrangeiros estiveram em Santa Cruz. Um deles foi o Langsdorff. Langsdorff depois
vamos falar também um pouquinho sobre Langsdorff, na época ainda Dom João VI. Hoje é o Marquês de Gabriac. E o Luiz Gastão de Scagnoli Doria foi o primeiro que, pelo menos do meu conhecimento, né, que escreveu sobre o Marquês de Gabriac em Santa Cruz. Então, ele publicou esse texto na Revista da Semana, 14 de setembro de 1941, e ele é autor de outros textos sobre Santa Cruz. Eu já encontrei alguns textos muito bons. E é interessante saber porque, como eu falei, a visita do ministro ao imperador, ele, além do Scagnoli Doria, além dele citar a visita, ele também fala do cônego Sebastião Pinto do Rego, que foi recebido por Dom Pedro II. Quer dizer, então tem essa visita de no caso aqui, 1828, daqui a pouco eu vou corrigir se estiver errado, mas 26, 27, 28, ele esteve por aqui. E em 1842 já foi a visita do cônego Sebastião Pinto do Rego, já no governo de Pedro II, e esse cônego vai ser sagrado bispo posteriormente, não? E quem foi esse Scagnoli Doria? Por que eu fiz questão também de falar um pouquinho dele? Porque ele, além de, claro, ele tem muitos trabalhos interessantíssimos publicados sobre Santa Cruz, e além disso, ele tem uma bagagem, digamos assim, uma biografia que nos interessa. Por exemplo, ele foi professor do Colégio Pedro II, ele foi editor do Diário dos Debates do Senado Federal, aqui do Brasil, né? E foi diretor do Arquivo Nacional. E, além disso, ele foi responsável por recolher na Europa documentação relativa à história do Brasil, como o caso desse ofício que nós estaremos nos reportando aqui, que dá notícias sobre a presença do Marquês de Gabriac, né? Então, o Scagnoli Doria, ele fez um trabalho muito importante numa época em que o Brasil, isso foi no início do século XX, né? Em que o Brasil estava interessado em colher a documentação. Então, um dos documentos que ele recolheu exatamente foi esse documento lá na França do Marquês de Gabriac, é um ofício que o Marquês de Gabriac envia para o governo da França, relatando a sua visita, exatamente a sua visita ao imperador. Qual a importância, então? Por que o Scagnoli Doria está dando essa importância? É um documento oficial, né? Um documento de um diplomata, de um embaixador, para o seu governo, para o rei. Então, isso se torna, embora ele esteja relatando questões até, vamos dizer, até íntimas, até particulares, né, da visita de Dom Pedro, mas isso tem importância também para a história. E esse Marquês de Gabriac, ele era o ministro, como eu falei, né, que era o embaixador, Alphonse Joseph Paul Maria Ernest de Candoine Marquês de Gabriac. É um nome comprido, os nomes franceses são os nomes com nome comprido, né? E ele, daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais também, a biografia dele é muito extensa, ele vai morrer com mais de 70 anos, né? O documento do Marquês tem a data de 22 de outubro de 1827. Então, vejam bem, ele chega em 1826. Ele foi encaminhado, é um ofício, né, que foi encaminhado ao soberano francês, no caso aqui o rei Carlos X, semanas antes de completar um ano de falecimento da nossa primeira imperatriz, Dona Leopoldina. A imperatriz havia falecido em 11 de dezembro de 1826 e Gabriac, portanto, vai encontrar-se com o imperador ainda em luto, como era a tradição na época. Dom João VI, por exemplo, permaneceu quase 2 anos de luto após o falecimento da sua mãe, a rainha Dona Maria I. Então, era comum, principalmente entre a realeza, né, o luto. E era um luto fechado, com indumentária, tinha que usar roupa escura, de cor preta e tal. Então, o caso de Dom Pedro também. Só que Dom Pedro, bem diferente do pai, ele já era um
uma personalidade bem mais liberal, bonachona e tal. Então, o luto do Dom Pedro não foi tão fechado como o Dom João. Mas, de qualquer forma, ele estava de luto na época que o Marquês vem visitá-lo em Santa Cruz. E ele vem fazer essa visita em caráter diplomático. Não se trata de uma visita de amigo, porque aconteceu também, aconteceram diversas visitas, no caso o imperador convidava e a pessoa vinha mais como amigo. É o caso, por exemplo, do pai do barão de Tefé, que vem aqui como amigo. Depois estarei falando também um pouco sobre isso, né? Então, a visita do Marquês de Gabriac, que permaneceu como embaixador da França no Brasil durante 3 anos, de 13 de agosto de 1826 a 9 de outubro de 1829, tinha um caráter eminentemente diplomático, já que o próprio Marquês, em seu ofício, reconhece que o imperador não era muito bem disposto a seu respeito. Então, o Scraionoli Doria, ele cita isso aqui com as palavras do próprio Gabriac, né? Em 8 de janeiro de 1826, 7 meses antes de Gabriac assumir o posto como embaixador da França, foi assinado o Tratado de Amizade, Navegação e Comércio, celebrado entre o Império do Brasil e o Reino da França, cabendo a ele já em 1828 a ser um dos signatários da ratificação feita pelo rei Carlos X em 3 de dezembro de 1829. No finalzinho da postagem estarei apresentando o documento original que tem disponível no arquivo do Ministério das Relações Exteriores. Então aqui tem o rei Carlos X, né, que era o rei da França na época que o Gabriac foi o nosso embaixador. Então ele vem aqui já com esse tratado de amizade e navegação e comércio assinado. E essa disposição, digamos assim, do imperador em relação a ele tem alguma coisa a ver com esse tratado, uma vez que houve um bloqueio lá no sul, né? Isso aqui nós estamos falando, vejam que em 1826 foi exatamente o período em que o Brasil estava no período da Guerra da Cisplatina, lá no sul, né, com o Uruguai. Então, isso aqui tem a ver também com o bloqueio que foi feito lá. E esse tratado, depois ele vai ser ampliado para outros países também. Não é? Então, é um tratado que foi assinado com o Brasil, de amizade Brasil e França. O Gabriac, ele veio a Santa Cruz, né? Ele fica hospedado aqui em Santa Cruz. E, obviamente, ele vai fazer algumas observações. Então, no texto, ele escreve falando de certa forma que o palácio interiormente era desconfortável, não havia móveis, né? Reparando inclusive nas cadeiras todas de palha. Ele foi recebido por Dom Pedro, que era viúvo, estava cercado de seus filhos, com os quais brincava. Aí o Scraionoli Doria coloca aqui que não deveria, o Gabriac não deveria estranhar, porque o rei Henrique IV da França também recebia seus embaixadores com os seus filhos, né? Então, eu coloquei aqui uma reprodução daquele óleo sobre tela da Unilda Aquino, que é baseada no desenho feito pela Maria Green, né? Meu amigo Isra, né? Maria Green. Maria Green é inglesa, a pronúncia não está muito correta não, mas vamos forçar. Ela é inglesa, né? Já falei bastante sobre ela, que veio aqui em 1823 e ela fez esse trabalho. Então, essa pintura é mais ou menos da mesma época, né? Que o Gabriac esteve aqui. Então, ele fala de que o palácio não estava não era tão confortável. Interessante que o cônego, em 1842, ele já vai numa linha contrária, quer dizer, claro que nós estamos falando de um período bem posterior, mas de qualquer forma é interessante porque são opiniões divergentes sobre a questão do conforto. Lembrando que em 1818, 18, o palácio, que era o antigo convento, né, um convento
bem rústico, né? Próprio para os padres, não tinha que apresentar conforto, né? Ele vai ser restaurado, vai ser ampliado e vai ser adaptado para servir de Palácio Real. Então ele já tinha passado por algumas mudanças. E a Maria Green, quando ela faz a descrição do seu trabalho, ela cita, ela elogia, ela fala, inclusive, claro, que ela também faz alguns comentários sobre as pinturas das paredes, pinturas de papel de parede, que não estava muito, parece que tinha pego umidade e tal, mas de qualquer forma aqui ele está citando isso aqui. Gabriac consignou no seu ofício, isso é o texto do Scriabin Doria, que eu copiei, né? O Gabriac consignou no seu ofício a robustez da princesa Maria da Glória, rainha de Portugal, e do irmão, o futuro Pedro II, que este a correr, a vozear, criança ainda aleitada e nos seus 2 anos já compreendendo francês. Então vejam bem que esse trechozinho aqui do texto do Scriabin Doria é uma cópia que ele traduziu, naturalmente, do ofício do Gabriac. Dom Pedro II, correr, vozear, criança ainda aleitada e nos seus 2 anos já compreendendo francês. Quer dizer, então, Dom Pedro II já, pequenininho, já entendia francês. Aí eu coloquei aqui uma foto do Dom Pedro II menino, do Armand Julien Pallier, que eu fiz uma postagem recentemente sobre ele, e aqui da Maria da Glória, que foi a rainha Maria II de Portugal. Aqui é um acervo da Torre do Tombo. Em Santa Cruz, o Marquês de Gabriac, segundo o texto de Scriabin Doria, diz ter encontrado o nosso imperador bem à vontade. Já comentei sobre isso também, mas não custa repetir. É muito difícil nós encontrarmos ilustrações mostrando os membros da realeza à vontade, com roupas simples como todos nós humanos. Então eu fui recorrer aqui a uma cena daquela novela Novo Mundo, que foi passada pela Globo. Veja que tem aqui o logotipozinho da Globo aqui à direita da foto, né? Que é o Caio Castro representando Dom Pedro I, né? Umas cenas que ele se encontra lá com uma briga que houve com a dona a imperatriz, né? A dona Leopoldina, por causa da Marquesa de Santos. Então ele está aqui de traje branco, né? A mesa de jogo, utilizando as célebres cadeiras de palha, e aí eu coloquei aqui para lembrar que ele citou lá atrás, né? Sentaram-se Dom Pedro, de blusa branca, o seu cirurgião e o seu guarda-roupa, porque o seu guarda-roupa era um fâmulo, um funcionário que ficava responsável, né, pela parte das roupas do imperador. Jogaram a zanga ou a renegada, parecida a voltarete e de origem espanhola, servindo-se os parceiros de fichas de papel e de grãos de milho. Esse jogo é um tipo de jogo de cartas, né? Um jogo de cartas que eles jogavam aqui. E claro, Dom Pedro estava à vontade porque ele estava na casa dele, né? Ele não ia fazer o papel de imperador. E o único que não estava à vontade é exatamente aqui o Visconde São Leopoldo, ministro do Império, que eu coloquei o retrato dele aqui bem sisudo, bem sério, né? Dom Pedro jogava com mostra de prazer e não se lhe dava certa sem cerimônia com a qual ele se dirigia aos seus servidores. A ele se dirigiam seus servidores, quer dizer, os servidores estavam jogando, né? Não tinha muito salamaleque, né? Só o Visconde de São Leopoldo, ministro do Império, mantinha-se de pé, limitando-se a sorrir de vez em quando. Eu andei vendo alguns retratos do Visconde de São Leopoldo e quase todos ele aparece assim muito sério. Ele era um ministro, claro, muito importante. O ministro do Império era como se era o principal ministro, né? Porque era responsável vamos dizer assim, pela coordenação dos ministérios. Ele também, o ministro de São Leopoldo, Visconde de São Leopoldo,
ele vai exercer outros cargos também, inclusive ministro da Marinha, da Guerra, enfim, era um membro assim. Segundo escreveu Scrianoli Doria, a reunião findou às 7 horas, após discussão filológica comparativa entre o idioma português e o francês, debate presenciado pelos mestres de língua de Dona Maria da Glória e debate no qual Dom Pedro se empenhou vivamente, mais do que eu poderia imaginar, disse Gabriac. Então, aqui tem um retrato de Dona Maria da Glória e Dom Pedro, mas aqui já é um retrato, ela já como rainha de Portugal e Dom Pedro aqui já como Dom Pedro IV, porque quando ele abdica em 1871, ele vai para Portugal, depois tem uma disputa lá com o irmão, Dom Miguel, ele acaba assumindo como Dom Pedro IV. Então, vejam bem, essa presença dos mestres de língua, isso era o Benedito Freitas, no livro dele, ele cita muito isso, porque quando as altezas, né, os príncipes vinham para Santa Cruz, esses mestres também vinham, e eles recebiam bem para ficarem aqui, né? Porque as aulas continuavam, eles tinham que ter aula, eles tinham aula de desenho, aula de francês, aula de inglês, né? Porque o preparo dos príncipes era... Então aqui ele está falando que esse debate filológico, quer dizer, um debate deve ter sido interessante, discutir sobre francês e inglês, mas que Dom Pedro teve uma participação bastante marcante, efetiva, né? O Gabriac, ele chega solteiro, mas ele vai se casar em 22 de dezembro de 1828, ainda no Brasil. O Marquês, com 36 anos, vai se casar com Ekaterina Alexandrovna Davidova. Ela é russa, né? Com 23 anos, ou germânica. E ainda, segundo Scrianoli Doria, a jovem esposa do ministro era exímia pianista, se interessava muito por poesias e era muito admirada no círculo social e diplomático. Tem algumas informações falando sobre o interesse dela, né, em organizar festas sociais, porque isso é muito próprio dos diplomatas, principalmente hoje em dia, né? Ou seja, deles estarem aqui, eles se reunirem para saraus, essas coisas todas, né? O Marquês de Gabriac também era um intelectual. Ele deixa pelo menos 2 livros que foram publicados. Um deles, esse aqui, que é Um Passeio pela América do Sul, de 1852, e o outro é Origens da Guerra Italiana, das Consequências da Paz de Vilafranca. Como ele foi também cônsul, né, em outros países, ele tem informações sobre os países, no caso da América do Sul, e aí ele vai escrever esses 2 livros aqui, né? Que inclusive eu vi, esses livros estão, quem quiser comprar por acaso uma curiosidade, eles estão na Amazon, para venda na Amazon, né? Bom, a morte do Marquês e da sua esposa. Após representar a França como embaixador em diversos países, o Marquês de Gabriac foi eleito senador em 4 de março de 1853. Era um cargo vitalício como no Brasil, né? E permaneceu lá no Senado por 12 anos, 3 meses e 7 dias, até 11 de junho de 1865, quando faleceu, com 73 anos, sendo sepultado em Paris. Aqui tem o jazigo da família, né, o da Marquês de Gabriac. A esposa, a Ekaterina, morreu com 77 anos, no dia 18 de fevereiro de 1882, em Nice, a Côte d'Azur, a França, né? E aqui, como eu falei para vocês, tem o texto da ratificação assinado pelo... no caso, ele vai ser ratificado pelo rei Carlos X da França, né? E à direita, se vocês observarem, a primeira assinatura é exatamente do Gabriac, que ele foi como ministro, no caso aqui como embaixador da França no Brasil, foi quem assinou representando o rei, porque o rei não estava participando de tudo, né? Mas o rei vai ratificar baseado exatamente no texto dele. Então é um documento original, que se encontra à disposição, é um documento, são 13 páginas, tem uma capa muito bonita. Então esse documento, quem por acaso tiver interesse em se aprofundar na pesquisa, né, porque aqui pela postagem não tem como fazer a leitura do documento, mas vamos dizer, quem tiver interesse em se aprofundar nesse assunto,
eu sugiro que entre no site do Ministério das Relações Exteriores, que tem um acervo muito bom. Eu, inclusive, já vi, tem uma publicação de iconografia comemorativa do Sesquicentenário da Independência do Brasil, que eu vou fazer citações provavelmente daqui a alguns dias. Bom, então fica aqui uma contribuição sobre a visita do Marquês de Gabriac a Santa Cruz, agradecendo ao Luiz pela dica, né, pela lembrança. Eu já tinha feito essa publicação, saiu pelo NOP em 1985, exatamente em maio de 1985, e ele me enviou agora, e eu falei, puxa, vamos falar novamente sobre isso. Então, agradeço a todos, um abraço, e já sabe, né, não deixe de comentar e compartilhar com seus colegas e amigos.